Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. E é interessante que vocês dois, de uma certa forma, tratam do espírito, né? De maneiras diferentes, né? Que é aquela coisa do... Os veículos são diferentes, mas os caminhos, ou pelo menos o destino, a tentativa é de ser o mesmo, né? De estarmos bem espiritualmente, né? E tal. Eu queria saber de vocês como que conversa, né? Porque eu acho que nem você falou, a pessoa da religião muito... dogmatizada, às vezes se ingessa muito uma parada e fica com a mente mais fechada para outras alternativas que podem funcionar também, né? E que se funciona para a pessoa, eu acho que é isso que tá valendo. E eu acho que deve ser interessante essa conversa de café da manhã sobre espiritualidade e energia, não é? O que vocês gostam de conversar um com o outro ou tirar dúvida? Ou como foi, né? Essa troca de informações? Então, eu até comecei a fazer a terapia no Daniel o ano passado, e ele não... Você não tinha feito nenhum tipo de terapia holística? Né? Não, nunca tinha feito. E aí eu sempre, quando eu fazia cristaloterapia nele. Eu costumava falar, o que você sentiu? Fala, amor, como que você se sentiu? Sim, eu deixei até falar. registro disso, mas acho que eu vou nem postando. Mas eu senti a diferença, assim, além de um alívio, né, você desacelera um pouco, desestressa. Às vezes eu sentia até pequenas ondas de choque pelo corpo, né? Então sentia alguma energia se manifestando ali. Né? Então era bem gostoso, assim, trazia um relaxamento. Sei, né? tipo uma descompressão, né? Sim. Tipo isso. É meio que desligasse as suas emoções, que são as causas das doenças, né? Desligasse, te desplugasse, para que você ficasse consciente apenas de quem você é, porque na verdade a gente está ocupando um corpo físico, mas a energia nasceu aonde? Para onde ela vai quando a nossa vida acaba aqui? Porque ela continua. É por isso que a gente é espírito, é por isso que o espírito é eterno, enfim. Mas dentro das religiões, até na própria Bíblia, a gente vê evidências ou até registros, inclusive, da utilização de cristais. Só que as pessoas leem naquela conotação religiosa e acaba passando despercebido, como, por exemplo, os sacerdotes usavam nas vestes cristais, eles usavam 12 pedras. Só que aí tá escrito pedras, mas tá o nome das pedras, né? Tem um nome. Então a pessoa que cristal. observa pensa, poxa, usavam. Aí você vai lá em Apocalipse, porque os cristais adornam a Jerusalém Celestial, enfim. Todo ser vivo, eu entendo que todo ser vivo, né, produz energia. Num grau mais baixo, um grau mais alto, depende do grau da consciência desse ser vivo. Como, por exemplo, a planta. Ele até postou nos stories esses dias aí, a plantinha dançando. Existe uma planta que você chega perto dela, se ela se sente ameaçada, ela para, aí você vai mostrando pra ela que você não tem intenção de cortar, nem nada, aí ela volta a se mexer. Então, assim, tem um grau de consciência, só que é inferior. Não se move, é um objeto inanimado. Mas tem um grau de consciência. E tendo um grau de consciência, mesmo que pequeno, produz energia, porque é um ser vivo. Então, todo ser vivo está constantemente vibrando, está constantemente produzindo energia. E aí, a terapia holística tenta trazer a saúde física e psicológica para qualquer paciente, modulando essa frequência. Então, sei lá, tô estressada, tô triste, eu tô vibrando numa frequência mais baixa, que as pessoas chamam de energia negativa e positiva. Ou então falam, aquela pessoa tem uma energia negativa. A intenção, na verdade, da pessoa em te fazer mal, ou uma intenção de inveja, de ciúmes, de raiva, são vibrações mais baixas, né? Existe até uma escala, que é a escala Hawkins, que mostra a vibração das emoções. Em que grau você vibra quando você tá com raiva, enfim. Então, a gente tenta modular, através dessas ferramentas, que eu falei, cristais, aromaterapia e tal, modular a frequência da pessoa com essas ferramentas, para que a vibração dela suba. Quando você tá com uma vibração alta, é muito mais difícil que você seja cometido por uma doença, porque até a própria doença vibra
numa vibração X. Ela tem uma vibração específica. Então, ela tem uma frequência. Quando você baixa a sua, tudo que tá naquela frequência encontra você. Por conta do nosso campo eletromagnético. A gente é um ímã. A gente está o tempo inteiro absorvendo e emanando, inconscientemente. Quando a gente percebe vive a vida, né? Percebe a vida desse ponto de vista, a gente consegue, como é que eu posso dizer? Administrar essa energia. Então, eu cheguei num ambiente não muito legal, eu vou me concentrar, né? Se eu tiver que ficar ali, eu vou me concentrar. Ou eu tô com alguma pessoa que eu não confio, ou aquela pessoa me passou uma sensação ruim, eu vou me concentrar em mim, da minha energia, nos meus pensamentos, em coisas que façam com que a minha vibração ou se mantenha estável, se ela estiver alta, ou que ela suba. Porque dessa forma a gente consegue se proteger. Tem até gente, vocês viram que no Big Brother, a Jade fita Picon, crepe, né? as pessoas até perguntam isso, mas é uma forma só de meio que dar uma direção para o seu cérebro a respeito da sua proteção. Então, só a sua intenção de se proteger vai fazer como se fosse uma capa ali protetora. Não é o esparadrapo, não é Sei. o band-aid. Mas o umbigo, né, é uma região também de entrada e saída de energia. A gente olha isso quando a gente observa os chakras, né? Não é uma questão da pessoa acreditar ou não, é a composição da criação. Até o planeta Terra, a gente tem pontos específicos de energia, que até algumas construções foram propositalmente feitas nessa linha, né, chamada linha de Ley, porque a Terra tem esses pontos de energia e é a mesma coisa que a gente tem no corpo. Então, a gente conhece, as mais faladas são 7, os 7 chakras, né, começa lá embaixo e sobe. Só que não são os únicos, tem outros subchakras e vários. E é nesses pontos que entra a energia e sai. Então, aquela região do umbigo tem um chakra 2 dedos acima do umbigo que chama o chakra do plexo solar. É como você se projeta, né? Como as pessoas te veem, é o seu ponto de segurança, o seu brilho pessoal. Então, quando você tá inseguro, quando você tá se sente, será que eu vou ser aceito? Tá com vergonha. Normalmente a gente, ou assim, com a sua autoconfiança totalmente perdida, autoestima, a gente trabalha esse chakra. Aí a gente pode fazer isso como? Com um cristal. Cada cristal, tem vários cristais que a gente usa para colocar, né, nesses pontos energéticos, né, de entrada e saída de energia. E o cristal ajuda a harmonizar. Então, o chakra, quando ele precisa ser harmonizado, chakra significa roda, em sânscrito. Então, ele está girando. Se acontece algum problema emocional, ou ele para, ou ele gira de forma errada. Então, o que a gente faz quando a gente harmoniza? Nada mais, nada menos do que fazer esse chakra voltar a girar harmonicamente. E isso vai novamente produzir saúde.